Bom dia a todos. Vou começar esse culto com uma oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã que nós nos reunimos em Teu nome. Queremos pedir a Sua bênção sobre este culto. Queremos também, Senhor Deus, que Tu venhas neste local, fale em nossos corações, exorta e edifica, Pai, a Tua igreja. E nesta manhã nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós sabemos que é o Senhor que tem o melhor para nós, ó Pai. Receba os louvores e as adorações que nós levantaremos nessa manhã, Pai, pois nós estamos aqui para glorificar e honrar o Teu nome. Amém? Amém. Queria compartilhar um bem breve testemunho, mas primeiro eu queria estar lendo um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. E diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em especial, é essa parte do medita nela de dia e de noite. Quando nós meditamos de dia e de noite na palavra, nós temos ela em nosso coração. Isso não vai fugir do nosso coração. A palavra de Deus ela vai sempre estar dentro de nós. E nós sabemos que o Espírito Santo ele nos faz lembrar daquilo que nós já lemos. E sexta-feira eu estava chegando no trabalho e eu fui de encontro assim com... Eu estava indo para entrar na empresa, passar a catraca, e o segurança veio de encontro para mim, sorrindo, deu um bom dia. Eu entrei na catraca e fui embora. E eu estava com uma camiseta do curso que eu fazia, né? E aqui ela diz assim, Jesus, bem grande assim, né? E aqui aquela camiseta é polêmica. Toda vez que você sai com aquela camiseta, alguém fala de Jesus com você. Então isso é bom. E aí o Jesus bem grande aqui assim. Ok. Passou o dia, final do dia, eu estava indo embora. Aí o segurança me fechou bem na saída assim, né? Na catraca. Aí ele olhou bem assim para mim e falou assim: Vamos ver se você está afiado mesmo. Eu falei assim, nossa, o que será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí ele falou assim, quem que foi Melquisedeque? Aí eu, nossa, Melquisedeque, representação de Cristo, Velho Testamento. Falei, Melquisedeque foi representação de Cristo. Foi aquele quem Abraão trouxe as ofertas para ele, né? E tudo mais. Aí ele falou assim, nossa, é isso mesmo. Esse foi Melquisedeque e tal. Mas quem que era aquele rei que veio também trazer as ofertas para Melquisedeque? Eu falei, cara, sabe quem que é o rei? Aí eu já não lembrava mais, né? Nem sei. Aí ele começou a conversar e aquilo abriu um tempo para a gente poder conversar um pouco, né? Só que aí eu percebi que ele tinha algumas coisas perdidas, assim, né? Eu sei que ele lê, ele gosta de estudar a palavra de Deus, mas ele é o tipo de pessoa que ele pega algumas coisas polêmicas na Bíblia e traz à tona para que ele possa conversar. Se é pós ou se é pré-tribulação, você é calvinista ou arminiano, né? São aquelas coisas que traz mais polêmicas, às vezes não edifica tanto, né? Então, só que aí chegou numa hora que eu comecei a conversar com ele e aí a gente foi mais a fundo. E essa conversa que a gente teve abriu espaço para a gente poder conversar e eu ali evangelizar aquelas pessoas, porque esse cara que eu conversei, o Márcio, ele não vai na igreja desde quando começou a pandemia. E eu acredito que ele não está mais lendo a palavra de Deus, orando ou comungando com a igreja, né? Porque ele não tem mais esse ato de poder ir para a igreja para poder comungar com as pessoas. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí caiu no papo de uma das meninas que estavam lá também. Ele levantou assim para mim e falou assim, o que você acha de alguém que vai no show do Rapa e se Jesus voltar, ela fica ou ela sobe? Aí eu falei assim, nossa, né, Deus, me ajuda, o que eu vou falar para ele? Aí eu falei assim, primeira pergunta que eu faço, ela é convertida? Aí eles falaram, é convertida, e ela estava na minha frente assim, né, eu não sabia que era ela. Então, ela é convertida, ela está indo, ela frequenta alguma igreja? Não, ela não frequenta nenhuma igreja. E aí eu falei assim, então a gente tem que partir do ponto que, como que ela vai ser convencida do pecado,
ou de algo que ela está fazendo que é errado, se ela não tem alguém para exortar ela, o Espírito Santo mesmo não está fazendo isso no coração dela. O Espírito Santo vai convencer a gente do pecado. E eu falei assim, a gente tem que mudar a nossa visão. Nós temos que mostrar para ela algo bom. E ao invés da gente falar assim, ó, se você estiver no show do não sei quem, Jesus voltar, você vai ficar, porque não compete a nós dizer quem vai subir ou quem vai ficar, né? A gente tem que falar para ela assim, você quer comungar com a gente? Você quer vir para a igreja? Você quer realmente ter essa comunhão? Né? A gente tem que trocar o nosso modo de pensar, né? Ao invés de julgar, nós temos que trazer para perto, para que a gente possa ter um relacionamento com aquela pessoa, e o nosso relacionamento vai apontar ela para que ela possa realmente esquecer aquilo que ela fazia antes, né? E não fazer mais. Tem uma história que diz assim, para você tirar um osso do cachorro, da boca do cachorro, você não vai conseguir tirar puxando. Mas se você dá uma carne para aquele cachorro, ele vai largar o osso e ele vai querer ficar com a carne. Então, para que uma pessoa ela largue alguma coisa, você tem que apresentar para ela algo melhor. Então, ao invés de você querer tirar algo dela, você apresenta algo melhor. Você apresenta Cristo para aquela pessoa. Foi isso que eu disse para eles, né? E a gente teve um tempo de oração, eu pude estar orando com eles, e pude estar conversando com o Márcio também. Márcio, você precisa de uma igreja, você precisa voltar, você precisa frequentar, para que você possa ter uma comunhão com os irmãos, para que você possa adorar a Deus junto com os irmãos. Você precisa disso. E aquela conversa foi edificante, ele chorou num momento, teve um momento que nós pedimos perdão, né? E aquilo foi realmente, aquele ambiente foi mudando, né? Então, foi um tempo muito bom, um tempo onde aquela camiseta, ela fez com que ele me perguntasse alguma coisa e eu pudesse pregar para aquelas pessoas que estavam ali. E quando Josué está aqui no livro, fala assim, ó, medite na palavra de dia e de noite, as pessoas não vão te pegar desprevenido quando você tiver a palavra dentro de você. Eles perguntarem alguma coisa, você vai ter como conversar com elas, como você falar com elas da palavra, né? Se você tiver a palavra no seu coração. Então, esse livro, esse versículo, ele me trouxe à tona o que aconteceu na sexta-feira, e eu espero e oro para que o Márcio ele volte para a igreja, né? E ele volte a comungar com os irmãos dele. Eu falei assim, você não precisa ir na minha igreja, na minha comunidade, mas procure um lugar onde eles falam a respeito de Jesus, onde eles falam de Cristo, e lá sim você vai comungar, lá sim você vai poder voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque para mim foi algo que fazia tempo que não acontecia, e glória a Deus, e eu espero que o Márcio ele volte realmente para Cristo, né? Porque pelo que a gente conversou ali, ele está distante, né? Então, nesse momento, queria chamar o pessoal do louvor, a gente dar início nos louvores. E vamos fazer mais uma oração e a gente dá início nos louvores. Hoje a gente tem aqui com a gente a Maiara e o Léo, ele vai nos ajudar aqui no louvor. Queria agradecer a eles e também a oportunidade por parte da igreja deles estarem louvando com a gente. Fique à vontade, se você quiser louvar sentado, se quiser ficar em pé, aqueles que podem ficar em pé. Nesse momento eu quero que você fique à vontade e realmente vamos adorar o Senhor, amém?
glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. A próxima canção que a gente vai cantar é Quebrantado. Quero que vocês nos acompanhem com as palmas, assim, ó. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Nesse momento, eu queria ler alguns versículos rapidinho para a gente abrir esse momento para as crianças trazerem as ofertas missionárias. Lá em 2 Coríntios capítulo 8 diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Eles têm sido provados com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então, Paulo está dizendo a respeito dos irmãos que trouxeram uma oferta, mesmo sem poder trazer a oferta, eles ofertaram para que a obra missionária ela continuasse. E esse princípio que foi ensinado às crianças é algo que deve ser ensinado realmente desde o começo para que isso pendure, né? Ensinam a criança no caminho que se deve andar, né? Então, nesse momento eu queria abrir para que as crianças pudessem trazer as ofertas, amém? Porque dele, por
sempre. Amém. Ricardo, você pode orar pelas ofertas, por favor? Nossas vidas, agradeço, Senhor, possam colaborar com a tua obra, Senhor, para que o seu evangelho seja alcançado em todos os lugares desse mundo, que possam muitas crianças, muitos adultos que possam ter Cristo. Amém. Agindo na vida das pessoas, Senhor. Possam ser tocados em seus corações, na sua mente, para serem transformados, Senhor, ter uma vida em comunhão contigo, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém. E oro também por aqueles que ofertaram, que têm dizimado. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas e aqueles que estão sem trabalho, que possam ser abençoados, Senhor, para que sejam também Amém. ter a oportunidade de trazer na tua casa a sua oferta. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A próxima música que a gente vai cantar é a primeira vez que a gente vai cantar aqui na Imel, mas ela é bem simples. Ela diz assim, ó: quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. Aí ela fala, quem que derrotou a escuridão e que me amou até o fim, né? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com a sua voz, sacode a terra. Em sua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E aí ela diz a respeito da graça, né? E do sacrifício de Jesus na cruz, que diz assim: maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Ela é bem simples, ela vai ficar só nisso daqui, né? E o legal dessa música é que a gente, no mês que vem, a gente vai falar a respeito da Páscoa, e ela diz aqui a respeito da cruz, né? Então, vamos estar tentando introduzir essa música aqui e ver se a gente consegue também se acostumar com ela, amém? Quem souber pode nos ajudar também cantando. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim.
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro da morte. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Bom dia, graça e paz. Nós vamos começar a mensagem desta manhã e gostaria que vocês pudessem abrir as Bíblias de vocês em 1 Coríntios capítulo 12. Estamos falando sobre o culto cristão. Nós estamos falando a partir do capítulo 11, tá? Nós começamos com o Ministério das Mulheres e depois nós falamos sobre o culto cristão, a ceia do Senhor, como nós participarmos de forma certa, correta no culto, na ceia do Senhor. E agora nós vamos falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, né? Então, Paulo, ele vai desenvolvendo nesses capítulos exatamente como é que ele via na igreja de Corinto, uma igreja que estava começando, uma igreja que estava aprendendo realmente a ser igreja, tá? Então, por isso que ela é muito valiosa para nós nos dias de hoje também, tá? Porque nós temos que rever os nossos conceitos de culto, rever a maneira como nós prestamos culto a Deus, tá? E às vezes fazemos automaticamente, às vezes nós participamos, por exemplo, de uma ceia, a ceia do Senhor, de uma forma displecente, tá? Porque somente sendo uma cerimônia que se faz mensalmente, e agora nós falamos sobre os dons espirituais. E Paulo então começa falando sobre esses dons espirituais, porque é um assunto que Paulo fala, gente, eu não quero que vocês fiquem ignorantes a respeito, ignorante que não tem conhecimento a respeito. Os coríntios achavam que eles eram cheios de conhecimento, tá? Que eles já sabiam de tudo, e já tinham todas as coisas, tá? Para que realmente pudessem desenvolver a sua vida cristã. E Paulo falando, não, vocês estão totalmente enganados, vocês estão começando a engatinhar, vocês estão começando a aprender o que é viver a vida cristã, ok? Coríntios capítulo 12, versículos 1 até versículo 3. Por favor, acompanhem comigo, eu estou lendo a Bíblia na
nova versão transformadora. Eu estou fazendo essa leitura, nova versão transformadora, e que diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos, porque nós podemos declarar que Jesus é Senhor das nossas vidas, é o Senhor desta igreja, Pai, porque nós fomos resgatados naquela cruz, como nós temos cantado, Pai, e pela cruz nós fomos salvos por Ti, Senhor, Pai. Todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, Pai, toda a nossa vida longe do Criador, Pai, naquela cruz o Senhor nos resgatou, para que pudéssemos hoje, pelo Espírito Santo, declarar que somente Jesus Cristo é Senhor. Nós Te louvamos por isso, ó Pai, porque fazemos essa declaração, Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. E é o Teu Espírito Santo que nos coloca essa declaração na nossa boca e no nosso coração também. Obrigado pela Tua palavra, nós Te louvamos por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, tá? Mas primeiro eu preciso explicar algumas coisas para vocês. É um assunto bastante polêmico sobre a questão dos dons espirituais, tá? Então, nós queremos trazer de forma bíblica, de forma mais profunda, o entendimento sobre os dons espirituais, tá? Então, vocês devem ter aprendido alguma coisa sobre dons espirituais já, tá? Não que eu quero consertar, mas eu quero trazer biblicamente, rever biblicamente o que significa, tá, o culto cristão, a nossa vida no cultuar a Deus através dos dons espirituais. Sabemos que um tem o dom aqui no louvor, para ministrar o louvor, outro na palavra, tá? Outro tem serviço, serviço à sociedade, tem pessoas que servem, são recepcionistas, são pessoas que servem. Todos os dons que Deus deixou para a igreja, para que ela se tornasse uma grande família, um grande corpo, tá? E isso funcionasse de forma... Por quê? Porque o que acontece hoje é que poucos exercem, tentando fazer todos, e todos não têm, todos não têm, o pastor não tem todos os dons. Tá? E muitas vezes se coloca sobre os pastores e líder a incumbência de tudo, e sendo que Deus distribuiu isso no corpo de Cristo. Mas vamos entender primeiro essa introdução sobre os dons espirituais, ok? O primeiro slide, por favor. Ok? Outro problema que afetava a igreja de Corinto era a questão da espiritualidade. Por que espiritualidade? Nós começamos aqui quanto à espiritualidade, tá? Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, tá? Essa palavra dons espirituais aqui foi introduzida na tradução aqui, mas o que no linguagem original, onde está dons espirituais, significa as coisas espirituais, tá? A espiritualidade. Depois, a partir do versículo 4, é que é colocado os dons, realmente os dons, tá? Mas aqui ele dá a introdução. Para vocês entenderem sobre os dons espirituais, vocês precisam entender as coisas espirituais, a espiritualidade. Isto é, o que é relativo ao contato do ser humano com Deus e suas consequências. Todo contato que o ser humano faz com Deus, ele tem suas consequências. É isso que é espiritualidade. E é isso que nós precisamos entender, antes de entendermos sobre os dons espirituais. Porque havia na igreja de Corinto, eles achavam que tinham todos os dons, eles achavam que eram pessoas espirituais, e Paulo fala assim, não,
tá? Vocês ainda são imaturos. Paulo fala, vocês não são espirituais. É isso que, essa palavra que está sendo usada aqui, espirituais, espiritualidade, tá? Todas as coisas que são relacionadas ao nosso contato com Deus e suas consequências, ok? Então, ele fala que as possibilidades de resposta à pergunta quem é espiritual? É essa pergunta que nós temos que fazer aqui. O que é ser espiritual? Ou quem é uma pessoa espiritual? É isso que precisamos fazer aqui. São incontáveis. Você vê isso nas várias religiões, tá? E filosofias, religiões, falando sobre a questão de ser espiritual ou não. Todas elas falam a respeito disso, tá? E é isso que nós precisamos entender, tá? Por exemplo, ainda mesmo nesse aqui, né? Por exemplo, o budista, tá? Nós falamos sobre as religiões asiáticas, orientais, né? Nós falamos sobre budismo. O budista, tá? Ele diria que a contemplação é espiritual. Chegar ao ponto de esvaziar-se de si mesmo, tá? E fundindo nosso equilíbrio do nosso ser com o universo, tá? E atingindo o estado nirvana, como eles falavam, o estado de atingir a Deus. Então isso é ser espiritual. O budista ele usa assim. O budista ele fala, tá? Desse nossa contemplação. Quando você fica contemplando a Deus, tá? Então você chega no estado de que você pode alcançar a Deus, tá? Que é o estado nirvana. É isso que é ser espiritual para o budista, tá? Então, o outro por exemplo, o grego aqui, eu corrigi aqui, o grego na época de Paulo, que prezava pelo conhecimento, pela sabedoria, tá? Pelo saber, ele falava assim, ser espiritual é saber, é o caminho do aperfeiçoamento humano, o saber, o conhecimento, tá? Então, o gnosticismo entrou muito forte nisso, a questão do conhecimento, de saber as coisas, de saber explicar as coisas, tá? O conhecimento, então, é o que leva à sabedoria, é o que leva a ser uma pessoa a ser espiritual. Paulo está nessa época falando aos coríntios, falando para os gregos, tá? E os gregos prezavam pelo conhecimento, tá? Pela gnosis. Por isso que o gnosticismo, ele entra muito forte dentro da igreja, tá? O conhecimento, o saber, tá? Falando que é isso que é espiritual. Então nós vamos ver, se você andar um pouquinho é que nós estamos acostumados no nosso contexto, mas vamos passear um pouco pelas religiões, vamos passear um pouco por esse entendimento do que é ser espiritual, tá? É isso que Paulo está falando. Vocês querem saber, né? Vocês estão perguntando sobre os dons espirituais, mas antes disso, tá? Vocês devem saber o que é ser espiritual, o que é espiritualidade. O que é ter relação com Deus e quais as consequências que isso leva, ok? Então, por quê? É engraçado que as religiões daquela época, as religiões de mistério, exatamente é isso. Paulo está falando que eles prezavam por isso, por uma manifestação de Deus. Naquela época de Corinto ali, o que a igreja de Corinto, aqueles irmãos estavam acostumados, é ver essas religiões de mistério. Os deuses, nós falamos que por trás dos deuses estão os demônios. Então uma manifestação ali que a pessoa fica tomado, fica possuído, tá? Fica oprimido pelos espíritos, quando ele entra numa cerimônia dessas, né? Num culto sacrificial, como eles faziam, então eles ficavam totalmente tomado pelos espíritos. É isso que fala que essas religiões de mistério que estão acostumados a ver.
que esse Deus que se manifesta só pode ser Deus se Ele tem poder de fazer isso. De levar a pessoas, aquela alucinação, sair fora de si, tá? Receber espíritos, e essas manifestações que em Corinto era uma coisa que acontecia. Tá? Eles adoravam a deusa Afrodite e os outros deuses ali, e é exatamente esse tipo de manifestação que acontecia nessas religiões. Aí sim, eles falavam, isso sim é ser espiritual. Porque se Deus não faz, esses deuses não fazem nada disso, então nós colocamos em xeque se realmente é um Deus ou não. Tá? Então, na verdade, estava sendo colocado, tá? Que Paulo, a igreja, os cristãos falavam a respeito de Jesus Cristo, e eles falavam de outros deuses que tinham manifestações, e eles queriam ver também se Jesus, realmente, ele tinha esse poder de se manifestar. Então, vocês têm que compreender o contexto do que está acontecendo. Tá? Simplesmente a gente lê dessa forma, tá? E tenta traduzir para o dia de hoje, nós temos que explicar algumas coisas que estavam acontecendo lá naquela época. Tá? O que eles viam no dia a dia? O que eles sabiam desses tipos de ser espiritual? Para eles, ser espiritual é você participar de um culto, você participar de onde que eles vieram, desses deuses, dessa sacrifício a Afrodite, tudo aquilo que eles passavam de carne sacrificada a ídolos. Tá? Você pode ou não pode comer, tá? Então, aquilo que nós falamos, toda carne é sacrificada a ídolos. Você come ou não come? Se você vai no açougue, na mercearia, você comprou a carne é sacrificada a ídolos. Esse é o contexto de Coríntios. E nesses locais de culto, de sacrifício aos ídolos, é o que acontecia então, essas manifestações. Ok? Manifestações demoníacas aconteciam. E é isso que eles falavam, isso sim é ser espiritual, isso sim é um Deus que tem poder. E eles queriam ver isso acontecendo também dentro da igreja. E a própria igreja de Corinto buscava esse tipo de manifestação. E é o que acontece nos dias de hoje. Isso que eu quero explicar para vocês. Porque o que está acontecendo no nosso meio, nós temos que trazer da palavra de Deus o significado sobre o que é ser espiritual. Tá? Ok? Então, nós temos que, os gregos, eles prezavam pelo saber, pelo conhecimento. Saber e ter conhecimento sobre o caminho para o aperfeiçoamento. Então, nós temos muita coisa a respeito do conhecimento. O caminho para o aperfeiçoamento de ser espiritual, e nós temos muitos ensinos aí que nos levam a esse tipo de conhecimento. Tá? Na psicologia, tá? Na filosofia, tantas coisas nos levam a esse caminho do conhecimento. E é isso que algumas pessoas dizem que é ser espiritual. E nós carregamos isso, nós trazemos isso dentro do nosso contexto também. Tá? E Paulo fala, o que é ser espiritual? O que é espiritualidade? E Paulo coloca isso de uma forma muito clara. Tá? Então, nós ficamos em dúvida sobre essas coisas, todas as coisas que nós recebemos de fora. Poxa, esse Deus não está respondendo, Jesus não está respondendo para mim as minhas orações, então eu vou buscar outros meios. Esse meio pode ser através do conhecimento, através de tantas coisas que você busca lá fora. Por quê? Porque Jesus não me respondeu. Jesus não se manifestou. Então é isso que na igreja de Corinto era muito forte. Porque eles buscavam em outras fontes, buscavam outros meios, que parece que são cristãs, tá? Mas buscavam o caminho para entender, o caminho para receber aquilo que eles queriam através dessas manifestações milagrosas e sobrenaturais. Tá?
E é isso que está acontecendo. É isso que eu quero explicar, que está acontecendo no nosso meio. Se Jesus não está respondendo a nós, eu vou buscar outra forma. Eu vou buscar outras formas. E o conhecimento era um deles. Tá? Então, por quê? Porque os coríntios se prezavam pelo conhecimento, achavam que, se gabavam que ele tinha conhecimento de tudo. E Paulo não fala assim, vocês são crianças espirituais ainda. Vocês estão aprendendo, ainda estão aprendendo a engatinhar. Vocês ainda não compreendem as coisas espirituais que vêm da parte de Deus a vocês. Tá? Ok, vale a pena. Por quê? Porque é o que nós estamos passando, é o que nós estamos vivendo. Por exemplo, o ateu, o terceiro, mais um. O ateu, tá? Ele já caminharia para o outro lado. O ateu, a espiritualidade para ele, resume-se uma condição favorável e satisfatória para existir, para a sua existência. Ter o que comer, ter onde morar, com que ou onde encontrar prazer, para alguns, ter o que fazer. Isso é para o ateu. O ateu é ter o que fazer, ter o que comer, tá? Ter onde morar, tá? Ter prazer. Isso é tudo, isso é espiritualidade para ele. Tá? O ateu é assim. Então nós compreendemos, as pessoas que têm essa linha de pensamento, tá? Eles não pensam, muitas vezes Jesus é apresentado para ele, mas eu tenho que comer, eu tenho como viver, tá? E eu tenho prazer. Para que eu vou precisar de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Eles não querem Jesus. Tá? Por isso que ele se torna, ele se coloca na posição de um ateu. Ele coloca na posição de um ateu, tá ok? Então, existem entre os cristãos também, olha, já entre os cristãos, existem vários grupos que eles vão buscar vão querer nos dar essa resposta. Por exemplo, já ouvimos falar que cristãos que compreendem a clausura como fonte de maturidade do espírito. Então, na época de Jesus, tinha aquelas pessoas que se isolavam da sociedade, se isolavam de tudo, e então eles se chicoteavam, tá? Quando eles tinham pensamentos de pecado, mas eles ficavam isolados. É o tipo do ermitão que vai lá e fica sozinho e tenta... Então, todo tipo de mau pensamento ou de pecado, ele se chicoteava. Clausura, mosteiro, a ideia do mosteiro, você se isolar. Tá? Então, ele fala, isso é espiritualidade. Isso então nós temos que esses pensamentos, cristãos tinham esse pensamento, que os mosteiros que surgiram em vários lugares têm essa questão de isolar-se, de se separar do mundo e do pecado, tá? Então esse é um outro tipo de pensamento também. Você já ouviu também falar daqueles que entendem a espiritualidade através das manifestações milagrosas, tá? Eles só entendem a espiritualidade sobre manifestação milagrosa da parte de Deus, tá? Cultos de libertação, cultos de cura, tá? Toda semana, fazendo dessas manifestações milagrosas, dessas manifestações de Deus, isso dizer que realmente são espirituais. Tá? São espirituais. Tem esse grupo também. Tá? E também tem, mais um slide, por favor. Há também outro extremo, por exemplo, cristãos que reduziram o evangelho a uma confissão de fé. São aqueles que, eu falo assim, os tradicionais. Uma confissão de fé. Tá? E mais semelhante a uma filosofia de vida. Tá? Então tem aquelas pessoas que dentro da igreja, que na verdade são caracterizados como os tradicionais, têm uma confissão de fé, vivem dessas regras de fé, tá? É como uma filosofia de vida para ele, tá? Mas, por outro lado, tá? Ele se choca diante da dinamite que nós encontramos na palavra de Deus, tá? O evangelho é dinamite. O evangelho, tá? Ela é dinâmica, ela tem poder.
Tá? Então, é isso que fala que nós entendemos. Enfim, imagine a situação de Paulo, tá? Dá resposta a respeito das coisas espirituais. Então, se você quiser uma tradução mais correta de dons espirituais no versículo 1, é coisas espirituais, tá? Que ele começa a falar. Então, ele fala assim, o Espírito Santo, ele dirige, ele guia o apóstolo, e pela bondade de Deus, temos esses capítulos para compreendermos a proposta cristã a respeito da espiritualidade. Tá? E Paulo faz 5 afirmações aqui, que nós vamos falar, discorrer até o capítulo 14. Mas a primeira delas é que o ponto de partida para a espiritualidade cristã é a confissão inteligente, promovida pelo Espírito Santo, de Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é o ponto de partida para a nossa confissão. Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Então, essa afirmação, ele mostra aqui 5 características básicas para a espiritualidade cristã. Ok? Primeiro, então, o próximo slide. Tá? Então, a espiritualidade cristã é cristocêntrica, e a espiritualidade cristã é promovida pelo Espírito Santo, e a espiritualidade cristã não violenta a individualidade humana. É isso que fala nesses 3 versículos aqui. Tá? E eu achei que é importante falar sobre isso antes de nós entrarmos naquelas características dos dons espirituais. Ok? Primeiro, a espiritualidade cristã, próximo slide. A espiritualidade cristã, ela é cristocêntrica. Então, olha só, a primeira pergunta que se deve fazer a alguém para identificá-lo como cristão é a sua convicção de quem é Jesus. Uma vez eu cheguei, fui convidado a visitar uma senhora que veio de São Paulo, que frequentava a igreja, e eu perguntei para ela quem é Jesus. A pessoa que participava da igreja, quem é Jesus? Ela falou, não sei, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Tá? Então, a afirmação central do cristianismo é Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Esse é o mínimo, você não pode reduzir mais que isso. Tá? Que é imprescindível na nossa declaração, na nossa confissão, na nossa certeza é Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Olha só. Isso está de acordo com todo o ensino do Novo Testamento. Olha que Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. Aliás, abram João capítulos 15 e 16, para vocês comprovarem isso. Ok? Em 16:13, ele prometeu o Espírito Santo, que enviaria o Espírito Santo para guiá-los a toda a verdade. Versículo 13, ele fala assim: quando vier o Espírito Santo da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Conduzir aos caminhos da verdadeira espiritualidade seria através do Espírito Santo. Mas note que Jesus afirma que o Espírito Santo, ele fala assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. 14:26 do capítulo de João, ele fala assim, olha só o que ele fala: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O que eu lhes disse. Aí ele fala assim, todas as coisas que eu tenho dito a vocês.
o Espírito Santo fará lembrar. Dará testemunho de mim. 15, 26, ele fala assim, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito Santo da verdade, e ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Ele falará de mim, de Jesus. E no versículo 16, 13 e 14 diz assim, 13 e 14 diz assim, olha, tá? Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receberem de mim. Ele me glorificará. Tá? Então, a espiritualidade cristã é Cristo Centro. É Cristo Senhor. Se essa declaração não for clara, não for convicção no seu coração, isso não é espiritualidade cristã. Pode ser qualquer outra coisa, menos espiritualidade cristã. Tá? E eu fiquei chocado quando aquela senhora falou assim, que participava da igreja, falou, eu nunca ouvi falar de Jesus. De que nós estamos falando? Do que essa igreja estava falando, estava pregando o evangelho de quem? Se não falava de Jesus, tá? E toda a espiritualidade cristã começa com a confissão que é dada pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Jesus? Pergunte para as pessoas. Se você fala assim, ela é uma cristã, pergunta para ela, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Tá? Então, essa é uma coisa, é uma declaração que muitas vezes nós deixamos passar por uma confissão de fé, por uma experiência de milagres, mas nós não conhecemos a Jesus, não sabemos quem Ele é. Como que você diz que você é convertido e diz que não conhece a Jesus Cristo? É incrível isso. Mas está acontecendo. Está acontecendo no meio da igreja, isso aí. Tá? Então, a mensagem do Espírito para nós é o seguinte. A mensagem do Espírito Santo para nós é o seguinte. Olhe para mim, nunca é. Olhe para mim, escute-me, venha a mim, me conheça, mas sempre olhe para Ele. Olhe para Jesus, veja a sua glória, ouça Jesus, escute as suas palavras e vá a Ele e tenha vida. Conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. Tem muitos, né? Assim, eu receio que às vezes as pessoas vêm e falam assim, por que você está vindo na igreja? Por causa do pastor, por causa da mensagem do pastor. Eu temo muito isso. Porque se o mensageiro não está mostrando a cruz, não está mostrando Jesus, ele é como se um holofote seja colocado aqui diante de mim, vocês estão olhando, seja um holofote, e que está apontando a cruz de Cristo, é Jesus Cristo, e não a mim. Se os holofotes estiverem sobre mim, tá, é um grande perigo aí. Por quê? Porque a espiritualidade tem que ser Cristo. Cristo é o Senhor. Tá? E quando olhamos para, quando vocês olham, ouvem a minha mensagem, a mensagem do pregador, tá? Vocês participam do louvor, vocês olham para Cristo, vocês estão olhando a Cristo, os holofotes estão acendendo sobre Cristo, e não sobre o pregador. Tá? Esse é um outro ponto que as igrejas, né, são colocadas, né, nesse tipo de relação do pastor, do líder, como se o holofote estivesse aceso sobre ele. Se estiver aceso sobre ele, tá, há um grande perigo. Há um grande perigo dessa mensagem que está sendo transmitida. Porque se o pastor cai toda a igreja.
porque o holofote estava sobre ele, e não sobre Jesus, não sobre a cruz de Cristo. Isso está acontecendo, gente, tá? Qualquer espiritualidade que tira o foco de luz sobre a pessoa de Jesus é uma deturpação da espiritualidade cristã, ou sequer passa perto dela. Vocês querem saber sobre as coisas espirituais? É isso que vocês estão me perguntando? Então a primeira coisa que na espiritualidade cristã é que Jesus tem que ser o Senhor. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor da minha vida. Você conhece Jesus? É isso que se diz da espiritualidade cristã. Tá? Ok? Pode passar outro slide, por favor? A espiritualidade cristã é promovida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, que sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém é capaz de afirmar Cristo é o Senhor. Se não tiver a intervenção do Espírito Santo, ninguém é capaz de afirmar Cristo é Senhor. Tá? E ele fala assim, a submissão do homem a Cristo não é possível sem a ação do Espírito Santo. Porque diz assim, Jesus deixou muito claro, lá em João 16 mesmo, onde vocês, que Jesus deixou claro que essa tarefa de trazer pessoas a Ele competia ao Espírito, o único capaz de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Felipe falou sobre isso hoje. Tá? Não é uma bela pregação, não é uma bela convicção que vai fazer as pessoas se achegarem a Cristo e entregarem suas vidas. Não é. Se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo, por isso que eu falo, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você vai falar de Cristo para alguém, tá? Você convida em primeiro lugar o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, por favor, eu intercedo para que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? As pessoas estão se convertendo a quem? Estão se convertendo ao pastor, ao pregador, à igreja ou a Cristo? É o grande perigo aí. E quem faz essa tarefa? Se o Espírito Santo não convencer, não acontece nada. Tá? Porque o Espírito Santo conhece os corações. E muitas vezes nós pregamos uma palavra bonita, uma mensagem bonita, mas se o Espírito Santo não tocar, não acontece nada. E tem pessoas que ouvem a palavra também e não querem. E Jesus não vai invadir, o Espírito Santo não vai invadir. Se a porta está trancada, ele não vai invadir. O Espírito Santo não invade. Por isso que toda tarefa que nós fazemos de evangelização tem que ser sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Ok? Há pelo menos duas razões. Mais um slide, por favor. Existem duas razões pelas quais o Espírito Santo precisa agir na promoção da espiritualidade cristã. A primeira diz respeito à condição humana. Por que que o Espírito Santo precisa agir? Por que que ele é imprescindível? A Bíblia ensina que o ser humano ele é pecador, isto é, vive em estado de rebeldia contra Deus, seu Criador, e a consequência disso é a sua predisposição, não é orientado para Deus, mas contra Deus. Isso fala lá no Salmo 14, 1 a 3, e em Romanos 3, 10 a 12. Paulo mesmo falava assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque o pecado está dentro de mim. Esse pecado se rebela contra Deus. Ele não quer se voltar para Deus. Tá? Então, a Bíblia que ensina que o homem ele é pecador. Por isso que Jesus ele ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos
pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma oração que Jesus ensinou, uma oração constante, porque nós somos pecadores, gente. E se nós não vigiarmos, achamos que nós estamos na plataforma de cima, estamos espirituais demais, tá? Cuidado, que aquele que está de pé veja que não caia. Tá? Então, essa é uma coisa que... Então, ele não tem condições, o ser humano, de fazer a vontade de Deus. É o que Paulo fala. Ele não tem condições de fazer a vontade de Deus por ele mesmo. Tá? Mesmo porque sequer consegue entender a vontade de Deus. Não é para menos que o Espírito Santo precisa agir. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo, se ele não agir em nós, tá? Nós vamos ficar realmente à mercê de todo tipo de manifestações que nós vamos buscar aí fora, mas nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, da ação do Espírito Santo em nós, tá? Nos orientando, tá? E levando-nos realmente a viver, não mais em estado de rebeldia, mas o que nós fazemos, se nós pensarmos, levarmos a vida como um ateu, levarmos a vida como uma pessoa que só espera as coisas milagrosas, as coisas que Deus pode ficar esperando, só isso, e que determinar que essa tem que ser a manifestação de Deus na minha vida, nada menos que isso. Se Deus não responder, eu vou buscar em outras coisas. O Espírito Santo não pode agir, porque a porta está fechada. Tá? Então, por isso que o Espírito Santo precisa agir. Mais um slide. A segunda razão pela qual é necessária a ação do Espírito Santo, tá? É a condição de do portador da mensagem do Evangelho. Paulo deixou claro que nessa carta aos Coríntios, que a sua mensagem foi em fraqueza, em temor e tremor. Tá? Então ele sabe muito bem que o Espírito Santo não agir através dele, tá? E para trazer a mensagem de Deus, e fizer de qualquer jeito, tá? Então nós vemos muitas aberrações acontecendo, muitas coisas acontecendo no meio da igreja, porque o pregador não está cheio do Espírito Santo. Ele não prega a palavra de Deus, tá? Movido pelo Espírito Santo de Deus. Ungido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que está acontecendo. Ele fala assim que, de modo que não fosse a demonstração do poder do Espírito Santo, a sua... no tempo que ele esteve ali, entre os 18 meses que ele ficou entre os coríntios ali, tá? Seria inútil. Seria inútil. Paulo não está em Corinto, Paulo está em Éfeso, tá? Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, que as pessoas perguntavam, olha, os irmãos escreviam a carta, Paulo, está acontecendo esse problema aqui na igreja, o que nós devemos fazer? Tá? Por isso que Paulo ele escreve essa instrução para a igreja de Corinto. Essa compreensão de que a espiritualidade é comprovadamente promovida pelo Espírito Santo, implica em que não há razão para que pessoas sintam-se orgulhosas quanto às suas experiências com Deus, pois não acontece em função dos seus méritos e das suas capacidades acima da média. O Espírito Santo age movido por sua livre vontade. Tem pessoas que se acham, tá? Que estão no topo da cadeia de espiritualidade. Tá? Eles promovem cultos, promovem reuniões, tá? Em que ele, fala assim, o foco está sobre ele. Olha para mim. Olha o que eu vou fazer.
Olha o que eu estou dizendo para vocês. Mas não é movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso está acontecendo. Olha só. Outra questão importante é que, já que o Espírito Santo é responsável por promover a espiritualidade cristã, então qualquer esforço humano no sentido de tentar forjar, de tentar dar uma segurada na barra ou forçar a barra, é inútil. É inútil. Olha só. Isso vale tanto para aqueles que desejam experiências arrebatadoras com Deus, quanto para aqueles que desejam colocar isso, infundir na cabeça do outro, essa ideia de espiritualidade. Pregadores com mensagem do tipo 7 passos para falar em línguas, ou 5 etapas do enchimento do Espírito, conseguem, além de iludir um povo crédulo, um pouco mais de dinheiro para os seus ministérios. É o Espírito Santo que age. E ele age de livre vontade. Ele age de livre vontade. Talvez seja um pouco pesado na experiência de vocês ouvirem isso, tá? Mas é o que Paulo está falando. E usando a experiência da igreja de Corinto, naquela cidade, naquela igreja, ele está falando o que está acontecendo aqui. Tá? O Espírito Santo, ele é soberano e não há atalhos para experiências com ele, senão a submissão à sua vontade. Ok? Terceiro, mais um slide. A espiritualidade cristã não viola a individualidade humana. Eu vou um pouquinho mais além. No versículo 2 ele diz, 12:2, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, nós fomos conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. O comentário de Paulo é que quando vocês eram pagãos ou eram gentios, então ele diz assim, um comentário da nova Bíblia, New English Bible, tá? Ele fala assim, desse comentário, desse versículo, ele diz assim, vocês eram agarrados por algum poder que vos forçava aqueles deuses pagãos mudos. Algo bem semelhante às possessões demoníacas dos nossos dias. Possessão demoníaca nos nossos dias é isso aí. Vocês são agarrados, vocês são invadidos, pessoas são invadidas por esses espíritos, por esses demônios. Mais um slide. Tá? E Paulo está dizendo que com o cristão e o Espírito Santo é diferente. O arrebatamento não é necessariamente cristão, e nem toda a experiência espiritual, o arrebatamento. Então o Espírito Santo não se exibe exaltando sobre o ego da pessoa. Tá? E ele diz assim, ao esvaziar, ao remover, ou dominar o ego, ou ao extinguir, ao apagar o ego da pessoa, ou levar à emoção, ou ao êxtase, mas sim a usá-lo de modo inteligente, inteligível e cristocêntrico. Experiências de arrebatamento, experiências de transformação que acontecem na nossa vida, tá? Tem o porquê, tem a razão, tá? É inteligente. Então os discípulos no Monte da Transfiguração, eles tiveram uma experiência arrebatadora. Eles viram Elias, Moisés, e eles ficaram tão encantados. Eu falei, vamos fazer um acampamento aqui. Isso aqui está tão bom aqui, que nós vamos fazer uma tenda aqui para cada um deles. Vamos fazer um acampamento, um acampamento aqui. Nós teremos um tempo de transformação, de êxito. Mas aí Jesus fala, não. Desce o vale, que lá embaixo que está a sua missão.
É lá embaixo que está a sua missão. Pessoas estão esperando. Experiência de arrebatamento, tudo bem, mas tem um tempo que nós precisamos realmente de contemplação, precisamos de ser recarregados, nossas forças, nossa convicção de quem é Jesus, como é que nós estamos caminhando. É preciso fazer isso, tá? Mas você não pode simplesmente passar por um tempo de exaltação, de transformação, e que você sai daqui, aquela luz que você veio, aquela experiência que você tem, começa a se apagar, porque não tem inteligência sobre isso, o porquê disso aconteceu, o como Deus está querendo transformar a sua vida. A transformação que Deus opera na nossa vida é inteligente. Crer é também pensar. Não é somente viver essa maravilha da transformação, daquela experiência de ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus quer fazer isso para usar a sua vida de forma inteligente, de forma inteligível, você entende, e cristocêntrico. Na experiência do Pentecoste também foi a mesma coisa. Aquela experiência de exaltação, de línguas que eles falavam, que eram línguas estranhas a eles, mas as pessoas que estavam ali estavam entendendo realmente. Toda aquela experiência, tá? Línguas de fogo, descer do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, tá? E depois fala assim, só foi essa experiência? Ou foi uma coisa que o Espírito Santo deixou muito claro para eles? Então, o que faz? Logo depois, Pedro vai e prega, e explica o que aconteceu. E ele explica o que aconteceu. E nessa pregação de Pedro se convertem 3.000 almas. E aí a igreja começa a cuidar um dos outros. Tá? Toda a experiência do Espírito Santo leva à comunidade. Não leva ao isolamento, não. Essa é outra experiência que a gente precisa entender dentro da igreja. Tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões, né? Sobre os dons, nós vamos entrar falando, tá? Então, é interessante que pessoas que tiveram experiência de falar em línguas, tá? E falei assim, como é que foi a experiência que você teve quando você falou em línguas, tá? E falei assim, sim, eu recebi o Espírito Santo e essas pessoas falam assim que eles haviam falado em línguas, mas não entenderam nada, porque foi o Espírito Santo quem falou. Ok? Aí depois eu vou explicar isso mais claramente no capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14. Essa é a versão evangélica da possessão demoníaca. A possessão pelo Espírito. Tá? O Espírito Santo não leva você a uma experiência que você não entendeu o que está acontecendo. Você está falando coisas que você não entende, não tem entendimento. É isso que está falando. As pessoas que no Pentecoste ouviam, entendiam o que estava falando. Aquilo foi uma pregação, aquilo foi uma mensagem que foi pregada àquelas pessoas que estavam ouvindo. O Espírito Santo, Paulo diz que essa coisa de vocês serem dominados por esse tipo de experiência, de que você não sabe o que está acontecendo, você não tem noção do que está acontecendo. Você fala assim, que Paulo diz que essa é coisa antes da conversão a Cristo, e que agora é melhor falar com entendimento, pois senão a experiência fica infrutífera.
capítulo 14 de Atos, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 13 a 15, eu vou dar mais detalhamento sobre a esse respeito. Fica claro, a histeria não é um fenômeno cristão. A despersonalização do ser humano não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo dá entendimento. O Espírito Santo, tá? Ele dá razão para você compreender as coisas espirituais. Mas, infelizmente, nós estamos buscando aquelas coisas espirituais e eu não tenho entendimento daquilo que está acontecendo. Eu não tenho entendimento. O Espírito Santo não age dessa forma. A espiritualidade cristã não produz frutos automáticos, independentemente das disciplinas necessárias. Estudo da palavra, oração, participar da comunhão da igreja, ser batizado, tá? Essas disciplinas espirituais que você precisa ser acompanhados. Não é fruto automático. Quando uma pessoa se converte, ele precisa entender as regras da fé cristã. Eles precisam entender a fé básica que eles têm em Cristo. Quem é Jesus? O que é conversão? O que é arrependimento e fé? O que é o batismo? O que é participar de uma igreja? Tá? Primeira coisa, ele tem que ter entendimento sobre essas coisas. E não falar assim, trouxe uma pessoa, se converteu, traz na igreja, ele está ali assistindo, já está bom. Não. É isso que o Espírito Santo não faz. Ele leva a pessoa a realmente ser instruída com inteligência sobre a sua fé. Porque o Espírito Santo age dessa forma. Por isso que tem muitas pessoas insatisfeitas nas igrejas, porque não aprendendo as regras básicas da fé cristã. Não aprenderam. Estão insatisfeitas. Estão buscando as manifestações do Espírito como se fossem experiências arrebatadoras, mas não com inteligência daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. O Espírito Santo não age no ser humano por sua conta, arrombando uma porta que não está aberta. Ele não invade. Quem invade é Satanás, são os demônios. O Espírito Santo não invade. Se você não quer, ele não vai invadir. Tá? Então, necessidade do ser humano ele tem que desenvolver o espiritual, desenvolvimento espiritual. É isso que Paulo está falando, dessas coisas espirituais que vocês têm que entender. Vocês têm que desenvolver a sua fé. Vocês têm que desenvolver aquilo que o Espírito Santo se você deixar o Espírito Santo agir, ele vai desenvolver a sua vida. Ele vai te transformar, mas com inteligência. Vai te dar entendimento daquilo que você está fazendo. Tá? Para onde você está indo? Qual o próximo passo? Tá? Então, para nós aprendermos aqui, próximo slide, o que nós temos que aprender? 3 comparações de uma vida guiada pelo Espírito. Tempo. Antes de serem convertidos e após a conversão. Tá? O conhecer a Jesus, ter a vida com Jesus, não é uma experiência qualquer, não. A pessoa precisa se arrepender, precisa ter fé. Então falar, eu conheço a Deus, eu participo de uma igreja, não é suficiente, gente. Não é suficiente fazer isso. Tá? Segundo, a direção, antes guiados pelos ídolos e pelos demônios, mas agora guiados pelo Espírito. Se vocês não são guiados pelo Espírito de Deus, estão sendo influenciados pelos demônios. Quem atua no mundo é o príncipe da potestade do ar. São os demônios, os deuses mudos, que se manifestam de forma a tentar impressionar as pessoas. E aqui ele fala, tá, que
a direção. Quando nós nos convertemos, como temos Jesus como Senhor da nossa vida, a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para ficar no meio termo, gente. Não dá para ficar naquela ação, eu sou uma pessoa que participa da igreja, eu dou meu dízimo, já fui batizado, tá? Mas se você não tem essa confissão de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que o Espírito Santo é quem dirige a sua vida, tá? Nós precisamos rever a vida que nós estamos levando. Antes tarde do que nunca. Porque nós achamos que está bom assim. Tá? Mas o Espírito Santo não tem influência sobre nós, porque a porta está fechada. A porta está fechada. Confissão. 3. Guiados pelo Espírito, pelos demônios, amaldiçoam Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, confessa: Jesus é o Senhor. Lá em Corinto, é isso que falava. Esse anátema a Jesus, esse amaldiçoar a Jesus, eram aquelas religiões pagãs que realmente confrontavam com a religião do cristianismo, com o cristianismo, tá? E viam realmente as coisas que estavam acontecendo também, e diziam: amaldiçoado seja Jesus, maldito seja Jesus. As religiões que não queriam, tá? Mas a confissão de uma pessoa que realmente entregou a sua vida a Jesus, abriu a porta, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A verdadeira espiritualidade, mais um slide. A verdadeira espiritualidade não conduz a pessoa a um êxtase, ao individualismo, ou a um outro mundo, mas para dentro da vida da igreja local, numa expressão de compromisso pessoal com Jesus como Senhor e com o seu corpo aqui na terra. Nenhuma experiência com Cristo leva a pessoa a viver individualmente, isoladamente. Eu e Deus. Mesmo que a sua experiência com outras igrejas não foi muito legal. Tá? Então, quando o Espírito Santo lhe age na vida da pessoa, uma pessoa que se converteu, leva essa pessoa a fazer parte de uma igreja local, a comunhão, a viver em comunhão com os irmãos. Tá? É isso que Paulo está falando aqui, gente. Toda a experiência que leva, a minha experiência com Cristo que leva ao individualismo, não é uma experiência com Cristo. Porque quando você declara que Jesus é o Senhor, naturalmente isso vai levar você à comunhão de uma igreja local. A viver em comunhão de uma igreja local. Tá ok? Então, mais um slide. É ali que vão ser exercidas as implicações do que é ser espiritual. Homens e mulheres do Espírito. Os cristãos que se distanciam dos outros cristãos vacilam na sua lealdade a Jesus como Senhor. Este é, sem dúvida, o ponto central daquilo que Paulo começa a revelar nos capítulos seguintes. Porque os dons espirituais foram doados para toda a igreja local. E não só individualmente, para uma pessoa, ou por uma pessoa que acha que tem o carisma tal, que ele pode. Ninguém. Nem Paulo, já foi analisada a vida de Paulo, no máximo, chutando no máximo, ele tinha 5 dons, mas nós somos pessoas que têm um dom só. A maioria de nós somos pessoas que têm um dom só. Então, se esperar de um líder, de ele resolver tudo, ele faça tudo por você, nós estamos totalmente enganados. O corpo de Cristo está ali, recebe os dons,
vários tipos de dons, e eles precisam ser exercidos. Não só pelo pastor, não somente pela liderança, mas toda a igreja deve estar envolvido nessa a ênfase que fala sobre a comunhão uns com os outros. A igreja é um corpo, tá? Se tiver somente o cabeça, e tiver uma das mãos, o que será o do resto do corpo? Cadê o pé? Tá? Cadê as partes do corpo que são essenciais para que esse corpo seja sadio? É isso que vai falar os dons espirituais. Se você acha que você é o máximo, você é um braço, você é todo no corpo, tá? Você está totalmente enganado. É assim que nós estamos. Não é experiência, é aquela experiência só de êxtase, de eu sair fora de mim e tal, mas é uma experiência que me leva à comunidade. E o que a comunidade fez? Quando viu, as pessoas tinham fome, passavam necessidade, dia a dia eles repartiam pão e comiam de casa em casa. Ensinavam a palavra, a doutrina dos apóstolos, tá? E cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam salvos. A igreja fazia isso, tá? Então nós precisamos voltar ao que o ensino da palavra de Deus ele fala para nós, tá? Nós talvez fôssemos, a nossa experiência seja diferente, tá? Mas nós temos que nos voltar à palavra de Deus aqui, tá? Desculpa se eu ofendi alguém naquilo que eu tenho falado aqui, tá? Mas a percepção bíblica, tá, leva realmente a isso que vai falar sobre os dons espirituais. Cuidado, não é uma experiência individual. Não é uma experiência eu e Deus somente, mas é uma experiência que toda a comunidade participa. Todos são abençoados. Todos recebem dons diferentes para servir. Tá? E não só um grupinho de pessoas e o resto fica assistindo. E é aqui que nós vamos falar sobre os dons espirituais. Nós vamos trabalhar sobre os dons espirituais nesse sentido. Amém? Tá? Vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto. Nós agradecemos a oferta de hoje, né? Essa oferta de missões, mas se vocês querem participar também de missões aqui, eu falaria que a oferta de hoje seria para missões. Como as crianças trouxeram essas ofertas que eles aprenderam sobre missões na escola, no cultinho infantil, então aqueles que quiserem contribuir aqui na oferta de hoje, essa oferta vai ser destinada a missões. Amém? Tá? Ok, então, vamos nos levantar, vamos receber a bênção e vamos encerrar este culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.